Olá pessoal, aqui é a Érica, Viva Suíça com vocês. Se vocês nunca viram um vídeo no nosso canal, não deixe de conferir todos os vídeos, uma variedade imensa aí de coisas que a gente conta pra vocês sobre a Suíça, então não deixa também de dar um like, de clicar no sininho, que é importante para vocês receberem as atualizações toda semana. A gente já fez um vídeo que vocês podem dar uma olhada sobre como é estudar aqui na Suíça, numa universidade na Suíça. Então o vídeo de hoje, o vlog de hoje, é uma continuação, é estudar numa universidade suíça parte 2, e eu vou contar um pouquinho para vocês, na verdade, 3 coisas. A primeira parte vai ser um pouco a minha experiência com o curso de letras, então como que funciona o curso de letras aqui em Lausanne, porque é super diferente do Brasil. Depois, as dificuldades que eu tive numa universidade aqui, com relação à língua e várias outras coisas. E depois eu vou terminar falando um pouquinho para vocês das vantagens de um estudante universitário aqui na Suíça, porque tem algumas também, apesar de tanta dificuldade. Bom, vamos lá. Então, mesmo para quem não estudou letras e está assistindo esse vídeo, vocês devem saber que no Brasil, pelo menos até onde eu sei, se for diferente, deixa aí nos comentários, os cursos de letras são sempre relacionados a línguas, né? Universidades particulares normalmente são mais limitados, né? Só tipo inglês, português, ou português, espanhol, ou só português. E eu dei uma olhada, por exemplo, no site da USP, eles têm uma variedade de línguas que você pode estudar, entre elas alemão, chinês, francês, enfim, tem vários, grego, acho que também tem várias línguas, mas é sempre em volta dessa coisa da língua, né? Uma das coisas que eu fiquei mais surpresas quando eu decidi fazer o curso de letras aqui na Universidade de Lausanne, e isso também acho que é em todas as universidades da Suíça, letras não é só ligado a línguas. Apesar, assim, uma grande parte dos cursos serem relacionados à língua, não é só uma área. Então, só para explicar para vocês um pouquinho o sistema, já muda também com relação à duração, né? Porque no Brasil é 3 anos licenciatura, 4 anos bacharelado. Aqui, um curso de letras é 3 anos, né? 3 anos, mas assim, você estuda o dia inteiro praticamente. Mas você pode dividir isso em 4 e até 5 anos, se você trabalha, que foi o que eu fiz, eu dividi em 4 anos. Então, eu consegui espaçar aí um pouquinho mais as minhas matérias. Você não pode, então, fazer só uma área. Eu, como professora de inglês, eu não pude só fazer inglês. Então, isso é uma das dificuldades das pessoas que não falam francês ainda. Então, realmente, você tem que falar você tem que falar pelo menos um B2 aí em francês, porque você tem que fazer outras matérias, a não ser que você faça, por exemplo, sei lá, inglês e espanhol, inglês e italiano. Então aí você não vai precisar, muito provavelmente, do francês. Então é assim, 3 anos, né? Então vamos contar que vai ser 3 anos. Primeiro ano, você tem que escolher 3 matérias principais. Então dessas 3 matérias principais, você vai ter vários cursos que você vai ter que fazer. E depois, segundo e terceiro ano, vai afunilar. Você vai escolher 2 dessas 3 que você vai continuar até o final do seu bacharelado, e aí tem uns créditos assim extras que você pode fazer o que você quiser. Então essa é a primeira informação. Agora, os cursos, gente, a variedade, eu vou colar aqui, mas tem mais de 30, eu acho, possibilidades. Por exemplo, então tem as línguas, né? Então alemão, inglês, francês como língua estrangeira, não tem português, gente, eu acho incrível, mas não tem. Italiano, espanhol, então tem essas matérias todas. E depois tem história, geografia, informática para ciências humanas, história da arte, linguística, filosofia, estudos eslavos, arqueologia, você também pode fazer. E aí tem as disciplinas externas que você pode fazer, por exemplo, na Universidade de Genebra, na Universidade de Neuchâtel, na Universidade de Fribourg, que é ciências sociais, ciências políticas, psicologia, mas você não vai ser psicólogo, né? Só aquela parte teórica, geografia eu já falei, teologia, história e ciência das religiões, que são 2 vertentes diferentes, tá? Isso eu posso falar num outro vídeo, se vocês quiserem. Egiptologia, enfim, tem
muita coisa. Então, dessas matérias, então você faz o seu programa de acordo com o que você quer aí no primeiro e depois no resto dos anos. E uma coisa também que tem que colocar sempre na cabeça e contou muito pra mim, muitas matérias, principalmente línguas, que não seja inglês, história também, tem que ter latim. Você tem que ter estudado latim na escola. Se você não estudou latim, você tem que fazer latim na faculdade. E, gente, eu particularmente tive uma experiência muito negativa com latim, achei muito difícil, mas tem gente que adora. Então, é um pré-requisito aí que tem que levar em consideração. Então, nesse mundão todo aí de cursos diferentes, matérias diferentes e tudo mais, as dificuldades, eu acho que as dificuldades que eu vivi não é só a dificuldade como um estudante qualquer, que todo mundo, eu percebi, fica completamente perdido no primeiro ano, e principalmente no primeiro semestre, porque você chega, eu nunca vou esquecer, gente, eu cheguei, já primeiro você não sabe o que escolher, né, assim, eu tinha certeza do inglês, mas as outras matérias, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia o que eu gostava, né, porque é muito difícil você ter uma ideia da matéria e depois quando você vai fazer os cursos é outra coisa. Então, por exemplo, a princípio, eu tinha escolhido inglês, história e psicologia. Aí, antes de começar, eu falei, não vou fazer psicologia, porque eu vi que os cursos eram muito teóricos, tinha muita decoreba. Aí eu mudei, coloquei informática para ciências humanas. Falei, vai ser útil e tal. Beleza, cheguei primeira semana de curso na universidade, aquele lugar enorme, não sabia para onde ir, achando que eu tinha que fazer absolutamente tudo, querendo anotar tudo, enfim, é um estresse muito grande, e aí você tem que se acostumar, né, com montar os horários e tal, e a informática e ciências humanas tinha programação, eu nunca tinha estudado programação na minha vida, e tive muita dificuldade, eu acho que eu teria que ter mais tempo para aprender, e não ser assim, sabe, muito rápido, e aí eu acabei também no final, quase no final do semestre, eu acabei largando informática para ciências humanas, e foi aí que daí eu decidi fazer História e Ciências das Religiões, que eu peguei no ano seguinte. Então, no final das contas, o meu foi inglês, História e Ciências das Religiões. E inglês eram grupos menores, né? Eu me sentia mais em casa, entre aspas, mas História era aqueles auditórios lotados de gente, e todo mundo, isso também pra mim era muito novo, todo mundo anotando com laptop, assim, e eu perdidaça. Então, isso eu também, como uma estrangeira, eu tive muita dificuldade com a língua e com code switching, que a gente fala, né? Com essa troca de língua, de vai num curso de inglês. E mesmo assim, coisas de estudante que fazia muitos anos, gente. Eu comecei a faculdade, já tava com 33, né? O bacharelado aqui. Eu não tava mais acostumada com essa vida de estudante, então eu não sabia nem mais como anotar, sei lá, era muito estranho. Então, com os cursos de francês, eu senti muita dificuldade porque eu não conseguia anotar em francês. Então, eu escutava em francês, eu anotava em inglês. Às vezes eu anotava em português. Ou eu pedia ajuda para um colega. Tipo, eu prestava atenção na aula e aí eu pegava as notas do meu colega depois para poder estudar e revisar. Então, realmente, assim, essa dificuldade de você achar da língua e de você achar que você tem que fazer tudo, que você tem que ler tudo. E no final das contas, você vê que você tem que priorizar e que não dá pra você ler tudo, não dá pra você fazer tudo, senão você dá uma surtada, é muita coisa. Então isso foi realmente, o primeiro ano é estressante pra todo mundo, quase meio traumático, mas é muito legal, mas é bem, assim, muita pressão. Uma outra dificuldade que eu tive como adulta que trabalha, muitos estudantes, né, eles podem só estudar é muita coisa já. E não precisam necessariamente trabalhar bastante. Então, tem muitos estudantes que trabalham, por exemplo, no final de semana, ou no tempo livre, etc. No meu caso, não, né? Eu já estava trabalhando, então eu tinha os meus horários, e aí eu comecei a estudar, então eu tive que adaptar os horários da faculdade com os meus horários de trabalho. Então, o que isso quer dizer? Tem alguns cursos que eram obrigatórios, e que eu tive que dar um jeito de conseguir uma substituição na escola, ou pegar a nota dos colegas e não ir para a aula, isso foi muito frustrante, mas isso aconteceu uma vez só. E muitas vezes teve cursos que eu queria fazer e que eu não podia escolher esse curso porque era bem na hora de uma aula que eu tinha que dar. Então eu tive que escolher os meus cursos, às vezes, não pela minha preferência número 1, mas pelo tipo assim, isso aqui é uma preferência número 2 e dá para colocar na minha rotina. Então,
às vezes não era muito fácil, porque tinham cursos que eu queria muito fazer e era bem na hora. Então isso foi um pouco chato. E para terminar a dificuldade, com relação à língua justamente que eu falei para vocês, né, que era difícil para mim, o francês e tal, eu comecei a ficar um pouco estressada no segundo ano, porque no primeiro ano, em história, todos os trabalhos de validação que eu tive que fazer eram trabalhos que eu tinha que fazer em casa, que era para entregar. Então isso foi ok, porque eu tinha tempo para fazer, o Eric corrigia para mim, ou ele me ajudava a elaborar as frases. No começo eu tinha muita dificuldade, agora eu consigo fazer um trabalho sozinha. Mas no meu primeiro ano de faculdade, eu era incapaz de escrever um texto sozinha, eu ficava travada. Então eu tive esse suporte do Eric. Agora, no segundo ano, eu tive História e Ciência das Religiões, eu ia ter exame escrito, né? Eu ia ter exame escrito de 4 horas, que eu ia ficar lá escrevendo. Aí eu paniquei, eu falei, putz, como é que eu vou fazer? Mas na faculdade eles têm alguns cursos, como um curso que chama Escrita Acadêmica, mais ou menos, né? E eles te mostram como que você deve estruturar o seu texto, mesmo que tenha erros de gramática ou alguma coisa do tipo, mas como que você pode estruturar o seu texto de uma maneira que ele fique organizado, que ele fique claro. E isso me ajudou muito, porque daí eu comecei a ignorar o fato de que eu não consegui escrever perfeitamente, mas pelo menos eu consegui deixar as minhas ideias muito claras. E foi assim, eu nunca vou esquecer, gente, meu primeiro exame de 4 horas, eu quase morri, mas eu consegui fazer justamente por causa desse curso. Agora a parte boa, então as vantagens de ser estudante, tem várias coisas que eu achei que foram muito legais, muito positivas. Uma delas é, dentro da universidade tem o Centro de Línguas, que é a parte, né, daí dos cursos que a gente tem, e você pode fazer os cursos de graça, né, e tem cursos de várias línguas, tem curso de inglês, de espanhol, de italiano, de alemão, de chinês, enfim, tem várias línguas, então é uma oportunidade para você. Eu fiz um semestre de alemão, depois eu não consegui continuar porque não tinha horário para mim, mas é legal porque você pode melhorar a sua língua, né, independente dos cursos que você está fazendo, e você não paga nada. Então isso é super bacana. Outra coisa também são as bibliotecas. Então, para estudar aqui, a gente tem acesso a um monte de biblioteca, e não só a biblioteca então física, né, os lugares que a gente pode ir para estudar e pegar os livros, mas também online a gente tem acesso a muita coisa com a carteirinha de estudante daqui. Então eu achei isso foi muito legal, eu não estava acostumada. Outra coisa também, como estudante, a gente tem desconto em muita coisa. Por exemplo, eu uso Mobility Car Sharing, né? Que é aquele sistema, eu já falei pra vocês, expliquei num vídeo aqui que a gente fala sobre transporte na Suíça, que é um sistema que, quando eu preciso de carro, eu reservo ele num aplicativo, vou lá e uso ele por umas 2, 3 horas, né? Então, assim, numa situação normal, acho que quanto é, Eric, por ano? 270. O Eric paga 270 por ano para ser membro disso, né? Eu, como estudante, eu pago 70 por ano. Então, assim, é bem mais barato. Se você é estudante até 27 anos ou 25 anos, tem mais vantagens ainda com relação ao transporte. Mas em restaurante, a gente tem desconto, em museu, quando a gente viaja. Então, como no Brasil, né? Quando você tem uma carteirinha de estudante, você tem vários descontos, várias vantagens. Então, isso é legal. E também as cópias, né? A gente tem que imprimir muito. Eu tive que ler muito em letras, a gente lê demais. E a cada semestre, quando você paga a inscrição, você tem direito a muitas cópias e impressões na universidade. Então você economiza, você não precisa gastar sua impressora para muita coisa. Isso também foi bacana. E é isso, gente, essa coisa do multiculturalismo, né? Assim, a Universidade de Lausanne tem mais ou menos 90 nacionalidades que estão ali misturadas. Então eu conheci gente de países assim que eu nunca achei que eu fosse conhecer. Então isso foi muito rico para mim também, essa troca com as pessoas. Então, só para concluir esse vídeo, para falar para vocês, se tem alguém aí que está interessado em estudar letras na Suíça, ou mesmo que não, mas só para vocês saberem. Então, a Universidade de Lausanne, o curso de letras, então, de novo, não é o foco não é só a língua, mas é a questão pluridisciplinar, a gente pode dizer, não, de essa pluralidade, né, de disciplinas, de matérias, para justamente mudar a sua maneira de pensar e de ver o mundo. É muito isso, assim, de desconstruir um pouco a maneira que você pensa, para você conseguir abrir um pouco mais a perspectiva, o senso crítico, eu já falei isso várias vezes aqui.
Então é mais nessa ideia, por isso que a gente pode estudar tanta coisa diferente. E uma coisa também pra gente terminar o vídeo, o que a pessoa pode fazer depois com esse diploma de letras, né? A maioria, gente, acaba fazendo um mestrado, porque isso vai contar um ponto a mais aí no mundo profissional, mas muita gente faz para ser professor, mas não tem só gente que faz para ser professor. Tem gente que faz simplesmente porque gosta das matérias, e aí depois você pode trabalhar mais no meio da cultura, por exemplo, tem muita gente que trabalha em museu, tem gente que trabalha com turismo, tem gente que trabalha com jornalismo, então é muito aberto. Isso pode ser negativo também, porque tem gente que depois tem dificuldade em conseguir emprego. Então o ideal para quem é jovem é de tentar fazer estágio, né, durante a formação, para você descobrir, né, mais ou menos qual área de interesse. Então é isso, gente. Então eu vou ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses cursos ou a universidade, não deixe de escrever, a gente sempre responde. E até o próximo vídeo. Viva a Suíça com vocês. Até a próxima.